Good morning. I am Guilherme Machado, the presenter of the Natureza Motors newspaper, and on today's program, I will talk about the 7137 disaster and the bomb cyclone. Especialistas alertam que as fortes rajadas de vento sobre parte dessas regiões podem chegar a 90 km/h e que há risco de chuva forte no sul. Em julho, o fenômeno causou estragos e mortes na região sul e teve reflexos mais leves no sudeste. Dessa vez, a previsão é que ele atuará mais afastado do oceano, reduzindo a chance de danos maiores. Em geral, ciclone é uma área de pressão atmosférica. Isso acontece quando o ar se move para cima e, à medida que se afasta da superfície terrestre, provoca queda de pressão atmosférica naquela área. Essa queda atrai o ar em outras áreas, causando ventos que sopram em direção ao centro da formação do ciclone. Esses ventos em ascensão têm um movimento em espiral, ou seja, conforme vão subindo, eles estão girando em volta do centro, fato que caracteriza o movimento ciclônico. The cyclone bombshell of the South Brazil was an explosive genesis that hit the state of Santa Catarina, Rio Grande do Sul, and Paraná in June last year, leading to severe deaths in the state, plus almost 19 million consumers with no electricity in the three states. O ciclone ocasionou inúmeros transtornos para a população do sul e sudeste brasileiro. Seus ventos atingiram impressionantes marcas de 120 km/h, causando destelhamentos, quedas de árvores, desabastecimento elétrico para cerca de 1,9 milhões de consumidores. A seguir, vejamos os danos por estados. Em Santa Catarina, o ciclone deixou um recorde negativo em desabastecimento de energia elétrica em Santa Catarina. Por volta de 1,5 milhões de consumidores foram afetados, muito por culpa dos comuns arremessos de objetos como placas, galhos e plantas, etc. Muitas vezes, altas placas de sinalização urbana não são arrancadas com o vento, mas apenas viram em direção à rede elétrica, causando eventuais apagões. Isso sempre aconteceu nesse estado, mas nunca em uma escala geral, sempre ocorrendo em pontos específicos do território. Por culpa dessa sobrecarga, a energia demorou um pouco mais de 3 dias para ser restabelecida, levando-se em conta que grandes objetos haviam caído na rede elétrica, retardando sua remoção. Ao todo, 1.300 funcionários da Companhia de Distribuição de Energia trabalharam em 300 equipes para o completo restabelecimento do fornecimento de eletricidade. Além disso, 9 pessoas morreram em decorrência do poder destrutivo do ciclone, estas sendo nos municípios catarinenses de Itaiópolis, Rio dos Cedros, Ilhota, Chapecó, Tijucas, Santa Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos. A maioria dessas ocorrências foi uma consequência dos fortes ventos, sendo que foram causadas por quedas de muros, contato com a rede elétrica energizada, pois esta ficou exposta após a queda de uma árvore sobre a fiação, desabamento de um galpão industrial e desabamento de uma casa após uma árvore cair sobre a residência. Já no Rio Grande do Sul, assim como nos outros estados, houve destalhamentos, quedas de árvores, com danos voltados principalmente para o interior. Nesse estado, houve diversas estradas que ficaram bloqueadas por consequente do intemperismo causado pelo ciclone. Esse estado em particular, por se posicionar mais ao sul, teve estragos registrados antes da formação do ciclone em si, que ocorreu no oceano. O ciclone primário, que cruzou o estado e futuramente se tornaria o ciclone bomba, causou elevadíssimos volumes de chuva, inclusive com granizo, que graças à incursão de outro ciclone e uma semana após a passagem do ciclone bomba, causou grandes enchentes de rios. Uma morte foi registrada no estado, sendo no município de Nova Prata, sem demais informações. Como em Santa Catarina, o Paraná, um dos seus estados vizinhos, teve queda de energia, destelhamento e queda de árvores. Registrou uma morte na decorrência do ciclone, mas não muitas informações sobre a mesma. Os impactos, por sua vez, foram muito mais fortes no setor agrícola do estado. Muitos galpões de armazenamento foram destelhados, projéteis disparados do seu local original pelas fortes rajadas de ventos atingiram máquinas agrárias, sem falar da perda de produção por culpa do desabastecimento elétrico. O Rio de Janeiro e São Paulo também passaram alguns perrengues por causa do ciclone. Isso mesmo, o ciclone bomba subiu pela costa brasileira até chegar no sudeste, mas essa altura já havia perdido força. E apesar de causar estragos, não houveram eventos cataclísmicos de grande expressão. Houve ressaca marítima e ventos de velocidade expressivas superando
os 100 km por hora ocasionalmente. The cyclone caused numerous disturbances for the population of the south and southeast of Brazil. Its winds reached impressive levels of 120 kilometers per hour, causing roofing, falling trees, electricity shortages for about 1.9 million consumers. Despite the low media repercussion despite the phenomenon, it should be remembered that it was considered as the world's weather events involving wind and winds in the last 8 years. In order to have an idea of the 2020 cyclone bomb, it surpassed the 2004 Hurricane Catarina in damage caused. The city of Governador Celso Ramos and Santa Catarina had 80% of this perplexity structurally affected. They had two-story house that had the second floor simple steps away because of strong winds. This demonstrates how important it is of us to take care in the terrestrial climate and phenomena like the will be extremely common. O césio-137 é um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio ou plutônio. É usado em equipamentos de radiografia. O problema ocorre quando esse isótopo é desintegrado e dá origem ao bário-137, que passa a emitir radiações gama. Os raios gama possuem um grande poder de penetração, sendo nocivos ao ser humano. O maior acidente já ocorrido com o césio-137 foi na cidade de Goiânia, em 13 de setembro de 1987. Toda a tragédia foi decorrente de um descuido da fiscalização do lixo radioativo. Esse material era o bário e se desintegrava em pó azulado e fosforescente, altamente tóxico. Somente após 16 dias da abertura da cápsula foi acionada a Comissão Nacional da Energia Nuclear e o caso foi controlado. Cesium-137 is radioactive isotope resulting from the plutonium. It is used in radiography equipment. So far so good. The problems occurs and this isotope is disintegrated and gives rise to barium-137, which starts to emit gamma radiation. Gamma rays have a great penetration power, being harmful to humans. The biggest accident ever with cesium-137 was in the city of Guyana on September 13, 1987. The entire tragedy was the result of oversight in the inspection of radioactive waste. This material was buried and disintegrated into a blazing phosphorescent parade, highly toxic. Only 60 days after the capsule was opened, the National Nuclear Energy Commission was activated and the case was controlled. Os danos do césio-137 foram diversos. Houve contaminação radioativa em massa, além do alto índice de radiação no local do ocorrido, além de uma contaminação ambiental pela radiação do césio, na qual poluiu a terra e a água da cidade atingida. The damage caused by cesium-137 was diverse. There was massive radioactive contamination. In addition to a high rate of radiation at the site of the incident. In addition to an environmental contamination by cesium radiation, which polluted the land under of the affected city.
Césio-137, que teve origem através do descarte incorreto de uma cápsula que possuía o Césio-137, que seria levado de uma clínica para um hospital, quando Roberto Santos, um catador de recicláveis, achou o cabeçote da cápsula e vendeu para um ferro velho. Porém, ao ser aberto, um pó azul e brilhante acabou sendo exposto. Esse pó era o Césio-137. Esse pó de aparência muito bonita foi distribuído entre parentes e amigos, e até mesmo para crianças, que acabaram brincando e ingerindo e também tendo a contaminação externa. E assim começou o desastre Césio-137. Cesium-137 originated through the incorrect disposal of a capsule that had Cesium-137, which would be taken from a clinic to a hospital, when Roberto Santos, a recycle collector, found the capsule is red and sold it to a junkyard. However, when opened, a bright blue powder was exposed. This powder was Cesium-137. It leaked after the boiler shared the powder with relatives and friends, as well as particles that were distributed in the environment. The main contamination was through external contamination. E passado alguns anos do desastre radiológico, boa parte dos goianenses não somente guardou tristes lembranças do episódio, como também sofre com o medo dos efeitos do Césio-137. Uma pesquisa realizada pela empresa TMK para o Jornal Popular revela que 53,6% dos entrevistados acreditam na possibilidade de que o acidente ainda possa causar algum tipo de risco à população da capital. Mas, para o especialista em medicina nuclear Alexandre de Oliveira, essa preocupação da sociedade, revelada pela pesquisa, não se justifica. O acidente fez muitas vítimas e não deve fazer novas vítimas emocionais, declara o chefe de Assessoria de Saúde, Segurança e Meio Ambiente das Indústrias Nucleares do Brasil. Ele garante que não há possibilidade de outras pessoas, além das que estiveram em contato direto com o Césio-137 em setembro de 1987, sofrerem qualquer doença ou outros efeitos provocados pelo elemento radioativo. The sequelae left by Cesium-137 are not only the bodies of the direct victims of the accident, who had limbs amputated, skin scarred, and healed after by contact with the terminal element,